grande descendência de Júpiter. Veja como ele vacila. O poder orbicular do mundo, terra e vasto oceano, e a abóboda profunda, todos, veja, elevados com o tempo que virá. É muito interessante nós nos recordarmos do discurso de Paulo na íntegra, não só um pedacinho, em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, que falando do Deus desconhecido. Cuidado quando você ouvir alguém pregar essa história, porque ele não está falando de Deus desconhecido nenhum. Ele está falando de Zeus. Todos aqueles textos ali que Paulo vai citando é em relação a Zeus. Então, e aquele texto é uma cópia de quando Epimênides esteve em Atenas. E Epimênides é que pede para erguer os altares ao Deus desconhecido. Então, vou repetir, quem faz isso é Epimênides. Se você quiser se aprofundar nesse tema, leia o livro Fator Melquisedeque. Então, Epimênides tem toda uma história grande, boa, tem a referência bibliográfica no livro, o livro tem a parte em grego da história de Epimênides em Atenas, tá? Então, Epimênides, ele fala de um Deus desconhecido. Eu li o texto, então eu estou batendo na mesa, eu estou dizendo que sim. Epimênides fala de um Deus desconhecido. Inclusive, o discurso ali textual de Epimênides é um discurso bonito até. É uma filosofia muito bacana de você ler. O pensamento de Epimênides, caramba, muito legal. Então, Epimênides fala... Paulo não. Todos os textos ali que ele cita, Cleanto de Arato e tantos outros ali, tudo que ele está falando é para Zeus. Somos sua geração. Zeus. Não é um Deus desconhecido. Ali é para Zeus. Eu tenho, se eu não me engano, é o segundo vídeo aqui do canal. O segundo vídeo meu aqui do canal é sobre Paulo em Atenas. Meu segundo vídeo aqui, abrindo os textos. Cleanto de Arato e vamos abrir todos os textos aqui. E eu mostrei, ele não está falando de um Deus desconhecido. Se ele estivesse em Atenas, falando aqueles textos, dizendo que era de um Deus desconhecido, os atenienses iam rir da cara dele. Porque ele estava falando de Zeus e não de um Deus desconhecido. Isso mostra que aquele texto é uma construção literária. É uma construção, é um texto construído para falar de como que foi a interação ou a entrada dessa nova religião em Atenas, tá? Mas aquele texto todo... Aliás, eu tenho os dois vídeos aqui, né? Eu analiso tanto o Paulo com todas as falas em Atos 17, porque nele nos movemos, vivemos e existimos, todas as falas, e depois eu abro o texto de Epimênides. Aliás, eu leio o texto quase na íntegra. Eu leio toda a história. Se não me engano, é o segundo e o terceiro, ou o segundo e o quarto vídeo aqui do canal Verdades Ocultas da Bíblia, tá bom? Então, deixando aqui essa deixa aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Milebeu, se tal duração de dias me fosse dada e o fôlego me bastasse para recitar teus feitos, nem o Trácio Orfeu me superaria. Então, nem Lino, embora sua mãe o apoiasse e seu pai o ajudasse, Orfeu, Calíope, Elino, belo Apolo. Não, embora Pan, com a Acádia como juíza, conteste minha reivindicação, com a Acádia como juíza, o próprio grande Pan se reconheceria derrotado e se retiraria do campo. Então, esse menino que vai nascer vai fazer vários e grandiosos feitos que o pastor ali, ele queria ver, queria contemplar,
ele superaria até Orfeu, ele superaria diversas questões e deixar isso registrado, visto, relatado, vivenciado. Então é muito interessante isso, que me lembra aqui também aquele acréscimo que tem no Evangelho de João, que aquele versículo é um acréscimo, que se fôssemos falar sobre os feitos de Jesus, nem todos os rolos, em todos os livros do mundo caberia. Está lá, se eu não me engano, no último capítulo do Evangelho de João. Aquele versículo não consta nos manuscritos mais antigos do Evangelho de João. Aquele versículo é um acréscimo. Então você já vê que há essa expectativa de alguém que vai ter inúmeros e incontáveis feitos, que seria necessário muitos dias para ver, ou uma presença. E curioso também é que Jesus fala aos seus discípulos que aquilo que eles estão vendo, vivenciando, experienciando, que muitos reis e profetas também gostariam de ter visto ou de ter vivido para ver ali, né, a glória do Cristo ou do Messias ou o Cristo em vida. Então você vê também que essas aspirações estão contidas também, de certa forma, com outra linguagem, mas também nessa tradição. Tiresias vai dizer: comece a saudar tua mãe com um sorriso, ó menino bebê. 10 meses de cansaço por ti ela suportou, ó menino bebê. Começa, pois aquele sobre quem seus pais não sorriram, os deuses não consideram digno de sua mesa ou cama. Então, olha só que interessante também essa linguagem simbólica de um elo com a tradição, né, a sua tradição familiar, né, a sua tradição materna e paterna. Isso aqui é uma linguagem simbólica para falar, quando toda vez que você vê um texto religioso que fala de algum tipo de apego a pai e mãe, na verdade é o apego às tradições, aos valores, às virtudes familiares do seu próprio povo, ou de onde ele está sendo engendrado. Em última instância, de maneira mais literalista, claro que vai falar da afeição também com a própria mãe ou com o próprio pai. Né? Você pega que aquele mandamento, honra teu pai e tua mãe, ele já existia na Pérsia, não só ele está registrado na lei de Moisés, mas ele existia na Pérsia também. Eu fiz um vídeo aqui mostrando esse mandamento, honra teu pai e a tua mãe, entre a tradição persa, um vídeo bem antigo aqui já do canal também, que isso quer dizer o apego a tradições, né? E isso puxando de raízes mais antigas ainda, bem mais antigas, não é o sentido do Antigo Testamento, estou dizendo das tradições antigas, é de falar do culto aos ancestrais também, tá bom? Então vem dessas questões aí. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it can build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be